Hoje a gente conversou com uma convidada apaixonante. Eu e a Carol estamos, assim, derretidas depois desse episódio. Ela é a Maria Gurgel, que é ex-executiva e foi CEO de um fundo de pensão, então ela manja tudo de previdência, de investimentos para o longo prazo. Quando ela saiu do mundo corporativo depois de mais de 30 anos, ela decidiu se dedicar profissionalmente a literatura e escrever para criança sobre educação financeira, de tanto que ela é apaixonada por esse assunto. E até vocês vão ver que ela vai falar no episódio que foi porque ela percebeu que lá no, né, trabalhando com pessoas que investiam para aposentadoria, ela percebeu que é uma sementinha que deve ser plantada lá no começo, lá na infância, para ajudar essas pessoas a terem prosperidade e tranquilidade lá no futuro. Então é uma jornada e então a gente está super apaixonada pelo trabalho dela. Aprendi muito no episódio de hoje e até falei para Carol, assim, fiz questão de fazer a introdução hoje porque não é um episódio só para quem tem filho ou só para quem quer ter filho. Acho que ela trouxe muitas lições de vida e eu tô saindo super inspirada e com novas lições do episódio de hoje. Então espero que vocês gostem. Falar sobre dinheiro é muito mais sobre as nossas escolhas do que sobre matemática. Talvez você deva falar sobre dinheiro, um podcast para quem quer alcançar a independência financeira, feito por uma carioca que já chegou lá e uma paulistana que está no caminho. Eu sou a Vitória Giroto. E eu sou a Carol Frigério. Aqui, falar de dinheiro não é tabu e a gente ama. Bora? Olá, olá! Episódio de hoje foi um episódio que vira e mexe vocês me perguntam, educação financeira infantil para crianças, e eu sempre falo assim, gente, eu não entendo nada desse tema, não entendo nada, e a gente hoje chamou uma pessoa que é uma referência, assim, para mim, a Maria Gurgel, do Projeto Resguarde, uma referência em termos de educação financeira infantil. Enfim, ela vai falar um pouco, tem um projeto muito bacana com literatura infantil e outras coisas também com iniciativas nas escolas e tudo mais. E o tema de hoje é sobre isso, educação financeira para crianças. Então, antes de mais nada, eu queria agradecer o convite aí da Carol e da Vicky. Quando a Carol me chamou para esse podcast, eu comecei a escutar e virei ouvinte do podcast de vocês. Eu adoro o podcast de vocês, acho genial, né, essa turma da idade de vocês estar tendo esse tipo de preocupação. Então, obrigada aí pela oportunidade. Bom, gente, vocês que estão ouvindo, se já ouviram outros episódios, vocês sabem que eu não tenho filho e, por enquanto, eu não tenho planos de ter. Então, eu acho que eu vou aprender muito hoje. Eu tô super feliz de estar aqui com a Maria e, como a Carol comentou, quer dizer, acho que é a Maria que falou, né, que a Carol convidou ela. Eu ainda não conhecia a Maria, então eu já fiquei fuçando um monte de conteúdo dela, vendo o que ela já falou, o que ela escreveu, mas tô feliz de ouvir em primeira mão, direto dela hoje aqui com vocês, então tô bem animada. Vamos lá. Então, vamos lá. Eu sou Maria Gurgel, eu sou carioca, eu sou mãe, eu sou ex-executiva, eu tenho uma passagem de 35 anos no mundo corporativo. E eu sempre fui muito apaixonada por literatura, por criança, por educação e por um monte de outras coisas. Mas é importante que vocês entendam que essas eram minhas grandes paixões, literatura, criança e educação. Já explico por quê, né? E durante a minha passagem no mundo corporativo, eu fui presidente de um grande fundo de pensão durante 4 anos. Quando eu entrei para esse fundo de pensão, né, eu conhecia muito pouco de previdência, porque até então eu tinha sido uma executiva de RH com algumas incursões assim, em áreas financeiras, né? E nesse processo aconteceu uma história que mudou completamente a minha vida. Nesse processo, para eu me ambientar um pouco mais com previdência, né, eu fui sentar com todas as áreas para entender o que elas faziam. E aí me vi sentada numa agência de atendimento. Fundo de pensão tem agências de atendimento, porque é uma turma mais idosa, em Vitória, no Espírito Santo. E eu passei esse dia inteiro assistindo atendimentos, as atendentes só falavam, isso aqui é a Maria, ela está aqui em treinamento, não explicava quem eu era e eu ficava lá quietinha. Pois bem, aí entra essa pessoa, um homem beirando seus 60 e poucos anos, falando, eu vou me aposentar, entregou toda a documentação para a atendente, ela fez todo o processo, explicou tudo para ele. Quando ela retorna com o valor com o qual ele ia se aposentar, esse homem ficou pálido e falou, não, está errado, você tem que recalcular, não pode ser isso, está errado. Ela explicou para ele que não estava errado. E assim, 2 curiosidades, né?
Esse homem achava que ele era de um plano BD, de benefício definido, na verdade ele era de um plano CD, de contribuição definida. Ele não sabia sequer qual era o plano dele. E ele nunca havia feito uma simulação de renda. E simulações de renda em fundos de pensão tem a toda hora, de todos os formatos, como você quiser fazer, né? E ele entendeu que não estava errado, e ele começou a ficar, a cara dele deixou de ser de assustado para uma cara mais arrependida, né? E ele falou, o que eu posso mudar? O que eu posso fazer para mudar essa situação? E aí ela falou, o senhor tem dinheiro para aportar o plano? Ele falou, não. E ele continuou insistindo, né? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer para mudar? E aí ela terminou a conversa, não usou essas palavras, né? Ela foi extremamente gentil e delicada ao terminar a conversa, mas a mensagem foi a seguinte, nada, o senhor tinha que ter feito há 20, 30 anos atrás. Esse homem se levantou, foi embora, eu olhei para a cara dela, ela viu a cara de susto que eu estava, e ela falou assim, Maria, eu tenho que te dizer que isso acontece com uma certa frequência, né? Aí aquele episódio foi assim, uma coisa mudou a minha vida, porque me rendeu primeiro algumas ações, né? Eu criei algumas mudanças no fundo, criando área de educação, eu fiz várias conversas com a minha família e com os meus amigos, porque a gente sabe que tem um monte de gente próxima da gente que está em situações parecidas. Virei palestrante desse assunto, e ali eu tive a certeza que quando eu me aposentasse do mundo corporativo, eu ia trabalhar com essa minha paixão por educação, que não era mais agora educação pura, era educação financeira, né? Então, por isso que eu digo que essa história mudou muito a minha vida, né? Mas, enfim, fiquei no fundo por 4 anos, voltei para a empresa patrocinadora, só que agora não mais no Brasil, eu fiquei no Canadá há alguns anos, né? E aí, na pandemia, eu fiz um movimento que eu vinha ensaiando durante muito tempo, né, de me aposentar do mundo corporativo, né? Eu fui muito feliz por lá, mas depois de 35 anos como executiva, eu estava muito cansada, e eu estava assim, poxa, eu ainda sou nova, eu estou com 53 anos, eu preciso viver as minhas paixões, né? Então eu resolvi me aposentar. Nos primeiros 6 meses de aposentadoria, eu não fiz absolutamente nada para ninguém, eu só descansei, né? E depois eu comecei a pensar, né, assim, como mãe de alguns filhos, né, eu sempre recorri à literatura para me ajudar com algumas questões das crianças, né? Como eu tinha tempo pela primeira vez na vida para pesquisar, eu me dei conta que a gente tem no Brasil hoje literatura infantil temática de muita qualidade para trabalhar temas como bullying, discussões de raça, gênero, sentimento, iniciação sexual e etc. Mas eu não encontrei quase livro nenhum para falar sobre educação financeira, sobre poupar, né? Tem, sim, ótimos livros para adultos ajudarem os seus filhos nessa jornada, mas literatura infantil tinha muito pouca coisa, né? Aí eu falei, opa, descobri meu caminho, né? Eu vou escrever esses livros, né, de literatura infantil temática com educação financeira como pano de fundo, né? O que aconteceu? Eu escrevi o meu primeiro livro, A Bicicleta, né? E aí bateu aquela baita síndrome de impostora que eu falei, gente, uma coisa é ser uma leitora voraz como eu fui a minha vida inteira, né? A outra coisa é ser autora de livro infantil. Eu sou louca, né? O que eu tô fazendo? E aí eu peguei esse livro e dei para um monte de gente ler, né? Principalmente, assim, os leitores mais críticos, que são as crianças da minha família. Tem muita criança na minha família, dei para todo mundo ler, e para os adultos, para os pais, todo mundo leu para me ajudar. E os feedbacks que vieram foram muito bons, né? Aí eu me animei, aí num piscar de olhos eu tinha escrito 7 livros que hoje eu tenho na coleção. Então, hoje eu tenho 6 livros para a turminha de 4 a 8 anos, eu tenho 1 livro para a turminha de 8 a 12 anos, e estou escrevendo o primeiro livro para a turma de 13 anos em diante, né? Daqui a pouco sai. E foi uma demanda muito legal, mas eu não posso falar nada por enquanto, mas assim, foi uma demanda muito específica, mas vai ser bem bacana. Mas enfim, então, tendo os livros como base, eu criei lá o projeto Resguarde, né, Criança que Poupa. Em março do ano passado, eu lancei um comércio eletrônico com os livros e um Instagram, que eu dou muitas dicas para pais e professores. Como a Carol falou, assim, eu estou entrando bem forte nas escolas públicas com projetos para levar o acervo da Resguarde, contação de histórias. Um dos livros está se transformando num game agora, então a gente vai levar o game também, e são projetos bancados pela iniciativa privada, e virei palestrante também, né? Então foi assim, tudo começou assim. Eu tenho feito muita palestra para adulto e palestra para criança também. Então, como começou isso tudo? Dessa forma. Muito maravilhosa, né? É muito, muito. Vou falar que teve uma, né, a Maria. Como é que eu conheci a Maria? Né? Acho que isso é interessante também, até para a gente saber assim, o poder que a gente tem nas mãos sem a gente perceber. Foi uma amiga minha de trabalho
que pegou, logo que você fez lá o Instagram, encaminhou o link, não foi nem pelo Instagram, ela nem compartilhou no Instagram, ela pegou e colocou num grupo e falou, Carol, acho que você vai gostar disso aqui. Falei, nossa, que coisa maravilhosa, não sei o quê. Comecei a seguir a Maria, falei, gente, que coisa... Só que na época, acho que meu filho estava com 2 anos. Aí eu ainda cheguei, acho que te mandar mensagem perguntando assim, será que para 2 anos? Não, lembra disso? Não, acho que ele ainda tá pequenininho, mas daqui a pouco e tal. Aí você mandou mensagem, Carol, vamos se conhecer pessoalmente, é muito legal as coisas que você fala. Aí a gente almoçou, tive a oportunidade de conhecer a Maria pessoalmente. Foi muito bacana, a gente almoçou. Não, assim, eu fico... As 2 cariocas. Que a Maria é daqui do Rio também. Eu acho super, super, super inspiradora, assim, a sua jornada. E não só pela essa virada nessa ficha que caiu quando você estava numa posição de extrema relevância ali com o assunto de aposentadoria, mas agora plantando essas sementes para a nova geração, né? Então, meu filho ainda não fez 4 anos, ele vai fazer em outubro, mas eu acabei comprando alguns livros para dar de presente. Eu falei assim, não vou dar todos de presente não, vou pegar alguns aqui para ele, comecei a contar. Depois eu conto um pouco mais sobre isso, contei 2 para ele, que foi o da viola, não foi o da bicicleta ainda, foi o da viola e foi o da menina inteligente. E sério, assim, é muito, 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 muito bacana. Mesmo ele com 3 anos e 6, até pra você saber, assim, com 3 anos e 6, ali que eu comecei a ler, ele já pescou bastante coisa sobre, enfim, querer e precisar, e acho que depois a gente fala um pouco mais sobre isso. Mas que bacana. Até nisso, acho que até já vale a pena talvez dar esse exemplo, né, Maria? Que é um dos motes de um dos livros da Maria, só pra vocês verem, gente, acho que tem muita gente agora ouvindo que tem filho, ou quem não tem filho, que tem sobrinho, enfim, né? Que tem crianças, todos nós temos crianças na família. E tinha um dos motes ali do livro da menina inteligente, era para a criança ver se ela precisa ou se ela quer alguma coisa com uma mochila. Quem nunca, né? Na volta às aulas, quer aquela coleção toda de lápis, de não sei o que lá. E o mote do livro é esse. Aí, no final, estimula a criança a entender o que ela precisa, o que ela quer. Aí eu virei pro meu filho e falei assim, então tá bom, então você já sabe definir o que você precisa, o que você quer. E se ele tava com 3 anos e 6. Aí ele, eu preciso de pilha. Aí eu, você precisa de pilha. Ele, preciso de pilha porque meu carrinho tá sem pilha e ele não consegue funcionar. Eu falei, faz sentido. Aí você, mamãe, precisa de um elástico, porque o meu elástico tava todo esgaçado, a liguinha de cabelo todo esgaçado. Você precisa de um elástico. E o papai precisa de um óculos escuro, porque o meu marido tá, há 3 anos sem ter um óculos escuro. E o papai precisa de... Eu falei assim, gente... muito bacana. Cara... Eles absorvem, né? Eles absorvem. E aí, da onde que veio isso, Maria, assim, essa... Porque a gente, como pai e mãe, fala assim, será que ele já vai absorver? Será que ele já entende? Será que ele não entende? Como é que você trouxe isso, assim, para os livros, do que a criança é capaz de absorver, ou ela simplesmente é capaz de absorver 1000 vezes mais do que a gente pensa? Então, vamos lá, assim, os livros têm 2 questões, tem a questão literária e tem a questão da educação financeira, né? Com a questão literária, eu primei muito porque eu queria que fossem histórias que fossem envolventes, emocionantes, às vezes mirabolantes. Os 6 Amigos, Uma Incrível Aventura, totalmente mirabolante, mas criança ama, né? Para quê? Para que elas se envolvessem com as histórias e elas não percebessem que ela estava aprendendo, porque eu acho que essa é a forma mais eficiente de aprender, né? Então, assim, nos livros, os personagens passam por desafios, por momentos difíceis, e eles têm necessidade de fazer escolhas todo o tempo, né? Mas como você mesmo trouxe, né, na história da mochila, mas como é literatura infantil, tem sempre um final feliz, porque assim, eu queria primar pela literatura, eu queria que a educação financeira fosse secundária, para ela não perceber, e eu vou falar um pouquinho mais disso um pouco mais à frente, e aí a ideia da literatura era o seguinte: às vezes a criança tem algum nível de identificação com aquela história, né? E aí é ótimo, porque aí tira o peso da criança ter que aprender quando existem problemas financeiros na família dela. É um personagem que está vivendo aquilo, não é ela. Então, essa era uma preocupação. E quando essa criança não tivesse nenhum tipo de identificação com aquela história ou com os personagens, ainda assim, além do aprendizagem de educação financeira, né, eu acho que ajuda muito a desenvolver empatia, compreensão, sentimento dos outros. Então, assim, eu queria que elas se divertissem e aprendessem por tabela, tá? Esse era meu foco na questão literária. Já com relação à questão da educação financeira, antes de começar a escrever, eu li a BNCC.
eu não sei se vocês conhecem, a BNCC é a Base Nacional Comum Curricular, é onde o governo define, né, como é que vai ser o currículo de cada disciplina. No caso de educação financeira, esse currículo é transversal, não é um currículo de educação financeira, que permeia várias matérias, né? Inclusive, a BNCC foi usada para o trabalho da ENEF, que é a Estratégia Nacional de Educação Financeira. Então, o que eu fiz? Eu falei, bom, eu quero trabalhar muito mais a jornada do poupar, eu posso até falar para vocês o que eu entendo da diferença dos dois, mas a jornada do poupar, que é muito mais comportamental do que a jornada do investir. A jornada do poupar é a primeira que a gente trabalha com a criança, porque é uma questão comportamental. Então, eu escolhi habilidades, comportamentos e outras temáticas de educação financeira relacionadas à jornada do poupar. Selecionei 11, porque eu falei, também não quero sobrecarregar muito os livros, né? Então, o que são essas coisas que eu selecionei? Precisar e querer, como você trouxe, é uma delas. Paciência, persistência e planejamento é outra delas. Dívida é outra delas. Então, eu escolhi 11 coisas, e essas coisas se classificam de 3 formas: comportamentos, habilidades e outras temáticas, né? Então, eu escolhi 11 que eu queria colocar no livro. Aí tinha a ideia das historinhas e comecei a encaixar as situações para poder, então, assim, eu tenho até uma tabela quando eu apresento o projeto nas escolas, né, para os professores, né, para os pedagogos, explicando cada livro e cada um dos 7 livros e o que tem, né, de conteúdo de educação financeira em cada livro, né? E agora que eu estou escrevendo um para 13 anos ou mais, eu voltei na BNCC e agora eu também estou buscando outros assuntos que são mais ligados à jornada do investir, que você começa com os pequenininhos com poupar, e eu posso falar das 2 jornadas, e depois você começa do investir, assim, quando é adolescente, jovens adultos, você já começa com investir. Então, o meu foco para iniciar a Resguarde era na questão comportamental. Então, eu fui lá na BNCC, selecionei aquilo, e eu vou contar uma historinha disso. Você falou da inspiração, né? O que aconteceu? Quando eu dei a bicicleta para todo mundo ler, voltou um feedback de uma amiga e ela falou: ai, Maria, tá super legal, mas não faz isso não, isso é para criança rica que ganha mesada. Eu não respondi, fiquei quieta, não respondi. Um ano depois eu respondi escrevendo um livro. Eu escrevi um livro que se chama Tudo é Possível, né? Ele conta a história do Vicente, que é um menino muito pobre, que estava numa escola também, uma escola muito carente, e vai um grupo contador de histórias para a escola, aí tem uma mulher chamada Maria, que está mediando o debate, e aí ele levanta a mãozinha assim para ela e fala para ela assim: ah, isso tudo é muito legal que você falou, mas isso é para criança rica que ganha mesada, eu dependo da merenda da escola para comer. E aí eu não vou dar spoiler de como é que termina o livro, mas assim, o que está na minha cabeça, assim, né, gente? Eu acho que a educação financeira é para qualquer criança, desde que ela tenha suas necessidades básicas atendidas, o que infelizmente não é realidade para uma parte da nossa população, e essas crianças precisam de boas políticas públicas, de bons projetos da iniciativa privada para que elas tenham uma chance, né? Por outro lado, assim, eu acredito, aí uma crença minha, né, que assim, o ambiente onde essas crianças nascem, o ambiente onde elas crescem, influencia enormemente, mas esse ambiente não pode ser determinístico. O que é isso? Não é porque a criança nasceu nas classes mais altas de Seattle que ela vai ser um Bill Gates, e não é porque a criança nasceu na casta dos intocáveis da Índia que ela está fadada a ser miserável para o resto da vida. Então, eu acho que essas crianças têm um manancial de ferramentas dentro delas que a gente precisa desenvolver. Para quê? Para quando uma oportunidade surgir, essas crianças estejam prontas. Então, foi essa a ideia do Tudo é Possível. Eu não vou contar mais para não dar spoiler. Não, muito, muito bacana, e eu acho que isso que você falou, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, ela precisa identificar nos exemplos da vida dela para que a educação financeira esteja em segundo plano e sejam as vivências da vida que torne aquele livro interessante. Sei lá, Aí eu vou dar o meu exemplo, né? Estou falando de uma amostra de uma pessoa, mas o meu filho, ele se identificou muito com esse da mochila. Por quê? Porque ele está nessa fase do fulaninho tem. O fulaninho tem, eu também quero. O fulaninho tem, eu também quero. E, gente, é uma fase desafiadora. E eu acho que ela vai durar para sempre. E só de ter aquilo ali para você trazer a discussão e ele poder falar o que ele quer, o que ele precisa. Sério, eu fico assim meio chocada, assim, às vezes, com ele podendo ter o discernimento. Filho, o que você quer e o que você precisa, e ter esse apoio, né, do livro. E óbvio, depois você tem que sair do livro e vir para vivência, né, para realidade, etc, dando os exemplos o tempo inteiro. Você pegou exemplos. Maria, fala dos seus filhos, né? Maria tem gêmeas, inclusive. Tenho 3.
Pegou Tenho exemplos deles também? Ou essa parte das situações, né? Além do mote do que está por trás da educação financeira, quais são os exemplos do dia a dia? A gente vai chegar nisso também, até de mercado, de supermercado, etc. Você fala bastante isso no seu Instagram. Deixa eu só explicar a história do querer e do precisar, né? Essa, para mim, é uma das primeiras coisas que a gente ensina para a criança em educação financeira. Então, a primeira coisa a gente tem que explicar o que significa isso. Filho, olha só, precisar é quando a gente deseja algo que é essencial para a nossa vida. Quando a gente quer alguma coisa, a gente deseja algo que não é essencial, um carrinho, um doce, mas quando a gente precisa, é a escola, é a casa, é a água, é a comida, isso tudo, é a roupa, né? E aí você vai adaptando isso para os mais velhos também, né? Então, assim, a roupa que eu preciso para o dia a dia, eu preciso. Mas a roupa de moda, né, de marca, eu não preciso. Então você vai refinando isso. Então, uma vez entendido a diferença entre querer e precisar, com os pequenininhos é super interessante você pedir para ele fazer uma listinha, né? Se ele não tiver alfabetizado, você faz com ele a listinha. Invariavelmente vai vir tudo na coluna do eu preciso. Por quê? Porque para a criança tudo que ela quer, ela precisa, né? E aí, onde é que está a inteligência nossa? A inteligência nossa do adulto é fazer as perguntas certas para que as crianças sozinhas tirem de uma coluna e colocam na outra. Quando elas estão com a lista pronta, olha, aqui é precisar e aqui é querer, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar a essas listas, vai se remeter a essas listas nas datas festivas, né? Aniversário, Natal, Dia das Crianças, etc., para ver o que a gente vai resolvendo dessa lista com a criança, né? E aí, assim, e aonde que está o comportamento? Uma vez entendido o processo, o comportamento que a gente tem, expectativa que a criança tenha, é que ela vai priorizar sempre o que ela precisa à frente do que ela quer. A gente vai incluir e vai ajudar ela a resolver várias coisas do que ela quer nas datas festivas, mas ela tem que entender que a prioridade dela é o que ela precisa. E isso eu vejo muito com o adulto, né? Assim, o adulto sabe a diferença dos dois. Eu acho que onde que pega com o adulto? Muitas vezes o adulto não consegue priorizar, né, entre o que ele precisa e o que ele quer. Então, é só fazer essa parte para a turma que que está escutando entender a diferença entre os dois. E você me perguntou se tem das minhas filhas, né? Tem, mas tem muito assim, eu pego uns diálogos geniais, assim, porque elas leram todos os livros, né? E uma falando para a outra, eu preciso disso, a outra vira para ela e fala assim, não, você não precisa disso, você quer isso. Aí eu falo, opa, tá funcionando, né? Assim, tá funcionando. Tem umas coisas assim, o tempo inteiro isso acontece. Lindo, maravilhoso. Gente, queria fazer alguns comentários antes de continuar a nossa conversa. Primeiro é que eu adoro o sotaque carioca, então eu tô hoje, assim, duplamente feliz de ouvir duas pessoas falando sotaque carioca. E a segunda coisa é que eu comentei antes da gente começar a gravar, comentei com a Maria que eu tinha ficado fã dela pelos materiais que a Carol compartilhou para eu conhecer mais sobre ela, né? Porque era a Carol que conhecia. Assim, quanto mais ela fala aqui no episódio, mais eu tô fã, porque essa história que você contou, Maria, no começo, do senhor, né, que foi ver a previdência dele, eu acho esse episódio muito, um exemplo muito bom, e eu entendo porque que ele te marcou tanto, porque quando a gente, é difícil ver de forma palpável, né, o longo prazo, tipo, eu quero viajar ou vou investir para depois, eu quero uma roupa nova ou vou investir para depois, e quando a gente vê alguém chegando nesse momento depois, e vendo o final não ser feliz, acho que isso é um baque que, não sei vocês que estão ouvindo, mas para mim isso é um exemplo que mexe muito, assim. Então, eu já tô otimista, porque eu acho que esse episódio vai ser muito útil para muita gente, só de fazer esse chacoalhão para você ter contado esse exemplo, assim. Então, eu entendo ele ter te mexido, ele me mexeu, assim, eu fiquei triste de ouvir e fiquei imaginando a cena. Então, por isso eu acho muito, muito legal o seu trabalho. E a gente estava conversando também antes de começar a gravar que, né, a Carol, com o que ela trabalha, com o que eu trabalho, eu falei, um dia, quando eu sair do mundo corporativo, gostaria de fazer algo parecido com você. Então, tô super feliz de ver o seu exemplo. Que bom, que bom, fico feliz. E aí eu quero saber um pouquinho dessa relação que você tem, acho que tanto com as suas filhas, mas também com as crianças com quem você trabalha, e por você ter experiência, acho que, imagino, com outros pais, né, conversando sobre isso. Uma coisa que eu fico pensando nesse assunto é qual que é o equilíbrio entre
ensinar e educar e trazer esse assunto de várias formas diferentes ao longo, né, de vários anos, porque é um trabalho de formiguinha. Então, um equilíbrio entre isso e meio que traumatizar, entre aspas, assim, a criança. De tipo, nossa, quando eu era pequeno, tudo eu tinha que merecer muito e tudo tinha uma condição para eu poder fazer, ou tudo eu tinha que esperar muito, ou nunca podia ter o que eu queria, enfim. Eu acho que não vai ter uma resposta totalmente certa ou totalmente errada, até porque as pessoas reagem de formas diferentes, né? Talvez a mesma educação não traumatize uma criança e traumatize muito uma outra, enfim, a gente é muito singular. Mas você provavelmente já pensou, né, sobre isso, então queria ouvir sua opinião. O que você acha que é o equilíbrio? Então, assim, vamos lá. Eu acho que educação financeira ela é uma jornada, né? E onde a gente passa, eu vou até falar agora, porque eu acho que é um gancho que você me deu para falar das duas trilhas de aprendizagem distintas que a gente tem, que são absolutamente complementares, que é a trilha de aprendizagem do poupar, que é onde a gente aprende a guardar dinheiro, né? Essa é uma trilha totalmente comportamental, com base nas escolhas que a gente faz. Dá para começar com os bem pequenininhos, e esse é o meu foco na Resguarde, né? Então é o seguinte, gente, é trabalhar o que está por trás de cada escolha que a gente faz, que impacta a nossa vida financeira, né? Para quê? Para que a gente faça as melhores escolhas de forma sistemática. Quando a gente começa a fazer as melhores escolhas de forma sistemática, o que isso vira nas nossas vidas? Isso vira um hábito, né? Então, assim, eu vou na linha lá do Matias Alexander, o que ele fala? Ele fala que as pessoas não decidem o seu futuro, elas decidem os seus hábitos decidem o futuro, né? Então, a criança tem que ter o hábito de sempre dividir o dinheirinho que ela ganha em 3 potinhos, ela tem que ter o hábito de sempre priorizar o que ela precisa na frente do que ela quer e etc, né? Então, essa jornada do poupar, né, assim, ela leva aí uma mudança de hábito que, uma vez incorporada, a gente leva para o resto das vidas, né, inclusive para todas as áreas da vida, né, e vai poupar também, por exemplo, o recurso do meio ambiente, né, não só os recursos financeiros, mas também o recurso do meio ambiente. Aí você tem uma segunda jornada, né, que é totalmente complementar a ela, mas são distintas, que é do investir, né, aqui é onde a gente vai fazer dinheiro crescer e trabalhar para a gente, né. É uma jornada que pode ser iniciada pelos adolescentes. Eu particularmente não gosto dessa coisa da criança investidora com 7, 8 anos. Eu acho que tem muita coisa para a gente aprender na jornada comportamental, que para mim é a mais difícil, para depois entrar na de investir, né? Então, o que acontece? Ela também requer essa questão comportamental, né? Requer muita inteligência emocional, né? Para a gente saber lidar aí com as flutuações de mercado, com os efeitos manadas, mas a gente precisa também conhecer muita coisa técnica, né? Como risco, ganho real, volatilidade, classe de ativos, né? Mas diferente da trilha do poupar, essa trilha a gente vai ter que estudar de forma perene, né? Eu acho que a do poupar, uma vez incorporada, a gente leva. Essa a gente tem que estudar, né? E o IBGE fala que a gente estuda aí 9 anos e meio, mais ou menos, né? Em médio brasileiro. Então, há de se falar sim para estudar, para aprender a investir, porque isso pode mudar totalmente a nossa vida, né? E eu acho que uma outra razão para a gente estudar é porque quase todo dia entra uma classe de ativos nova no mercado, é um monte de sopa de letrinha, então a gente tem que entender um pouquinho. Maria, qual é o nível de estudo que a gente precisa para investir? Essa é a minha opinião, tá, gente? Eu tenho certeza que tem pessoas com opiniões completamente divergentes do que a minha. A gente tem que entender minimamente para a gente não ser refém de gerente de banco nem de assessor financeiro, sabe? É o seguinte, o cara vai te apresentar um determinado produto, você olhar para aquele produto, você identificar qual é a classe de ativos daquele produto e falar, olha só, eu não durmo bem com esse tipo de ativo, eu quero, por exemplo, na minha carteira só renda fixa. Então, assim, a gente tem que entender minimamente para a gente ter esse tipo de conversa. Tipo ser alfabetizado, né, Maria? Tipo, ser alfabetizado. É saber ler e escrever, porque senão você está delegando o seu futuro, né, na mão de outras pessoas. Eu escutei até, foi num podcast de vocês, eu nem conhecia essa expressão. Uma coisa é delegar, a outra é delargar, né, que vocês usaram aí no podcast de vocês. Óbvio, eu escutei de verdade. Esse episódio é muito bom mesmo, que é não delegue a sua vida financeira.
Exatamente. Então, assim, a gente precisa estudar minimamente para que a gente tenha senso crítico, para que a gente não seja refém, sabe? Então, mas eu sei que isso aí talvez nem todo mundo concorde, mas enfim, é a minha É a nossa opinião, né? opinião também. Dito tudo isso, eu acho que assim, a gente tem muito tempo na infância e na adolescência das crianças para trabalhar esses comportamentos, habilidades e temáticas que vão ajudar essas crianças a terem padrões e comportamentos financeiros diferenciados. Então, eu acho que a gente precisa usar todas as oportunidades que a gente tem no dia a dia para trazer esse tema para a vida da criança, desde que, e aí é o ponto para responder à Vitória, desde que isso seja de forma lúdica e leve, né? E sempre adaptada à faixa etária. Então, eu acho que se a gente for de forma lúdica, leve, adaptada à faixa etária, não traumatiza. Foi essa a ideia minha por trás dos livros, né? Eu não queria que fosse uma coisa conteudista para a criança. Olha, deixa eu te explicar. Não, ela está vivenciando uma história que ela se envolveu, que ela está curtindo a beça e ela está vendo, né, os desafios que o personagem tem, quais as soluções que ele encontra. Então, ela está entendendo. Agora, assim, o que eu faço? Assim, hoje eu vejo o mundo pelas lentes da educação financeira, né? Então, eu pego cada oportunidade que eu tenho quando eu estou com os meus filhos para trabalhar, mas sempre de uma forma muito sutil, né? De que eu estou falando? Se vai no supermercado, né? Que a Carol mencionou o supermercado. Antes, vamos fazer com que eles vão na despensa, vamos olhar o que tem, vamos botar eles para escrever a listinha, chega no supermercado, dá várias tarefas para eles, né? Isso tudo trabalha o quê? Trabalha organização, trabalha planejamento, trabalha em equipe. Então, a gente não precisa massificar, porque eu concordo com vocês, se você massificar esse tema, ele vai ficar um tema que ele vai ficar enfadonho, né? E não sei se traumatiza, mas ele fica enfadonho. E eu, particularmente, não gosto de condicionamento, né? Ah, você faz isso, ou se não. Não, eu acho que a gente tem que trazer isso de uma forma muito leve, né? Para o dia a dia delas. Para quê? Para que isso seja parte do cotidiano delas. Vai falar de dinheiro, naturalmente, como fala de qualquer outro assunto, sabe? A gente não precisa massificar. Não sei se eu respondi, mas assim, é um pouco isso. Não, respondeu. Só quero, antes de voltar a palavra para você, Caio, uma coisa que eu gostei muito do que você disse, Maria, é que, inclusive, o nosso slogan aqui é que, falando sobre dinheiro é muito mais sobre escolhas do que sobre matemática. Que é o que você falou, a parte de aprender, investir é difícil, você falou, tem que estudar, mas é muito mais difícil você criar o hábito de não gastar tudo. Como que fala? Eu sempre esqueço, delay gratification. Adiar a É recompensa. adiar recompensa. gratificações, Isso, então adiar a gratificação, adiar o prazer, o gasto, é muito mais difícil do que falar, agora eu entendi esse investimento ou aquele, né, e saber esperar, acho que é a maior lição. Então faz muito sentido isso que você falou, porque é um hábito, né, não é tipo, agora eu aprendi, então está resolvido. São muitas escolhas que a gente faz ao longo da vida e isso começa na infância, né, e eu amo essa frase que você falou de que a gente não decide o futuro, a gente decide os nossos hábitos, aí os nossos hábitos decidem o futuro. Então, amei. E isso vem de pequeno, porque eu gosto muito, gente, pra quem não segue. Fala o arroba, ô Maria, é Resguarde Educação, certo? @resguarde.educacão, né? Tá. Não tem o cedilha nem o tio. E onde que acham os livros? Os Já livros, faz seu jabá. Meu jabá. Os livros estão no www.resguarde.com. Isso. Tô falando do perfil do Instagram, gente, vale seguir, porque além dos livros, a Maria posta muita dica prática de exemplos do dia a dia. E aí eu vou trazer um exemplo aqui, por exemplo, que eu tava fazendo intuitivamente. Aí depois que eu vi o post da Maria, eu falei assim, então agora não é nem mais intuitivamente, eu quero incorporar na rotina da família, que é o mercado. E depois eu vou até contar um caso de um atendimento hoje que isso surgiu, assim, como exemplo. A Vicky, eu tava compartilhando com a Vicky, enfim, minha nova agenda, minha nova rotina, que quando a gente tem tempo, a gente faz o quê? A gente coloca mais coisa no tempo, né? E, enfim, quando a gente vê, a gente tá sem tempo de novo. E aí a Vicky viu ali e falou assim, mercado, aí tinha mercado e o meu filho, né? E o nome do meu filho junto num bloco. Ela, pô, Carol, precisa ir no mercado, vai, faz online. Aí eu falei assim, não, Vicky, mas é porque esse momento é o momento que eu tô com meu filho, né, tipo segunda-feira de manhã, Exatamente. E aí eu aproveito para ir no mercado com ele, ou eu, ou meu marido, etc. Porque primeiro a gente tem que fazer mercado e a gente até hoje em dia até gosta de fazer no presencial também, mas eu acho que é uma oportunidade para ele vivenciar aquilo. Antes eu fazia isso um pouco na intuição, e aí depois até pegando lá as suas dicas, porque a gente sempre foi de fazer lista e ir pro mercado, etc. Mas agora eu envolvo ele no processo. Antes eu não envolvia, antes ele só ia como coadjuvante. Agora envolver ele no processo, a lista do que a gente vai comprar, tá faltando alguma coisa? Vê ali pra mamãe, não sei o quê.
Então tá bom, então a gente vai entrar no mercado. É 100% de aproveitamento todos os tempos, lindo e maravilhoso? Não, ainda mais que eu tô falando de uma criança de 3 anos, né? Cheia de vontades. Mas é uma forma ali de você educar na vivência, é um combo do bem, sabe? Às vezes é mais simples do que a gente imagina, da gente colocar no nosso dia a dia. Não é aquela coisa assim, eu vou parar agora às 5 horas para ensinar o meu filho. Não, Não é assim. Não, assim, tudo, sabe? Assim, sei lá, se você tá num lugar onde você vai fazer uma compra de um bem, um serviço, né? E a criança tá do lado, sem falar nada para a criança, negocia um desconto para ela entender como é que funciona, sabe? Sabe, assim, vai na feira, negocia. E aí ela começa a entender o que isso significa. Você não precisa nomear, não precisa fazer nada. Ela tem que estar ali prestando atenção. Depois ela fala, mãe, por que você fez aquilo? Total. Ah, porque tem um negócio que se chama desconto. E às vezes a gente pede, às vezes funciona. Então, assim, sabe, essas coisas vão entrando se a gente incorporar isso no dia a dia. Total, Maria, você deu esse exemplo e a gente às vezes acha, a gente subestima o que eles vão pensar. A gente estava na farmácia, meu filho ama escova de dente, porque, óbvio, né, tem os 1000 bichinhos, etc. E eu já falei pra ele, ó, escova de dente, a gente não tem um monte de escova, a gente tem uma escova, a escova acaba, você compra outra, não sei o quê. Só que isso é um processo, e ele foi entendendo. Hoje em dia ele entra na farmácia, e aí ele olha as escovas e fala assim, ah, tá bom, quando a minha ficar velha, eu vou querer essa daqui. Tá? Quando a minha ficar velha. Aí as pessoas viram pra mim e falam assim, nossa, que legal. Só que assim, é óbvio que não foi, ele não chegou de primeira e ele entendeu. Teve o não, teve a frustração e tal, e depois hoje em dia ele já entende. Aí a gente foi na farmácia, tô dando esse exemplo porque foi agora, a gente foi na farmácia no domingo, e aí tava na hora de comprar a escova e a pasta de dente. E aí tava eu, meu marido, ele, e aí a gente falou assim, ó, então tá bom, pode escolher sua escova, pode escolher a pasta de dente. E aí ele veio com uma escova que acende, que brilha, que era carésima a escova, era, sei lá, R$39 uma escova de dente, que brilha, nananã. Aí meu marido já olhou assim, eu falei assim, ó, tudo bem. Aí logo depois eu vi uma outra que era igualzinha a que ele queria, eram duas iguais, com a ventosa, da Patrulha Canina, não sei o que, só que eram duas, e tava R$18 duas escovas de dente. Aí eu falei assim, tudo bem, eu falei pra ele que ele ia poder escolher a escova, tudo bem, mas eu vou mostrar. Ó, essa daqui que você tá querendo é uma escova e tá custando tanto. Essa daqui, essa outra, é igualzinha que você quer, só que além do Marshall vem o Rubble, que é o outro bichinho, e também tem a ventosa. São duas e tá custando a metade do preço. Você não quer levar essa? Aí meu marido ainda falou assim, pelo amor de Deus, fala que não pisca, né? Porque vai chegar em casa e vai ver que não pisca. Eu falei, ela só não pisca, mas são duas. Você vai ter duas pela metade do preço. Ele, quero então as duas. Melhor, vou pegar as duas. Maravilhoso. Sabe, ali, é no dia a dia. Agora, também vão ter as situações, teve uma vez que a gente foi na praia, né, tipo assim, então a Carol é uma iluminada e que tá tudo... Não, a gente foi na praia, e aí ele nunca usou óculos escuro. Tô dando exemplo, assim, que as pessoas vão entender, né? Ele nunca usou óculos escuro, não gostava. E aí um belo dia ele falou assim, eu queria ver um óculos. Eu falei, então tá bom, então eu vou comprar um bem baratinho mesmo do ambulante da praia, só pra ver se ele vai usar, depois eu vejo um óculos melhor. Ele amou o óculos, não queria tirar o óculos, ele acabou ganhando um óculos melhor, porque faz mal, né, pra lente da criança. E um dia a gente foi na praia de novo, sei lá, um mês depois a gente foi na praia de novo, e agora ele já tinha um óculos. Chegou na praia, o que ele pensou? Praia igual a óculos escuro. Eu quero um óculos. Eu falei, não, você não vai ter um óculos porque você já tem um óculos, a gente não precisa de vários óculos, entre o querer e o precisar, a gente não precisa de vários óculos. Eu quero um óculos, eu quero um óculos, eu quero um óculos. E aí foi, sei lá, a gente ainda tava com um casal de amigos, eles são testemunhas, né? Fazendo um escândalo porque queria o óculos. A gente escolhe as nossas batalhas como pai e mãe. Essa pra mim é uma batalha importante. Então eu falei assim, você não vai ter o óculos. E mesmo que nesse momento vai fechar o tempo para que nunca mais tive o problema na praia. Então assim, o não é que a gente tenta da maneira mais lúdica possível, como foi na farmácia, deu tudo certo, tudo lindo, maravilhoso. Mas às vezes também vão vir esses nãos. Se isso vai criar um trauma ou não, eu não sei, mas eu acho que o não na vida ele é importante, né, Maria? Eu não sei, assim, pelo menos sou eu que eu penso, eu não sei se eu tô agindo certo ou errado. Eu acho não importantíssimo, né? Assim, nunca traumatizei meus filhos, nenhum dos 3, por causa de não, né? Acho que não, né? Acho que nunca traumatizei ninguém, mas enfim, tá certíssima. E aí um outro tema que acabam perguntando muito, né? Então qual é o não e qual é o não e nananã. E na verdade, assim, trauma, a gente nem vai entrar nisso aqui, mas traumas eu acho que a gente vai ter a vida inteira, né? Viver é um eterno trauma, não tem como passar pela vida sem se traumatizar, acho que seria uma vida não vivida. Agora, uma coisa que eu tenho muita, muita dúvida mesmo, acho que nessa parte de tentar trazer pro cotidiano, eu acho que é um grande ganho, e essa parte também tem o momento do não e da frustração, é importante para a criança saber lidar com isso.
Agora, um grande incógnita para mim, que eu acho que na idade do meu filho com quase 4, com certeza não, mas é a mesada. O que você pensa sobre isso, até para os mais velhos? É uma dúvida que todo mundo me manda. Carol, dou mesada ou não dou mesada? Eu falei, não sei, gente, não sei, vou perguntar para Maria. Olha só, eu acho a mesada um ótimo instrumento para a educação financeira, mas ela não é único, né? Ela é um dos instrumentos, mas tem N instrumentos de educação financeira. A mesada, ela dá trabalho, porque os adultos precisam combinar o quê? Qual é o objetivo que eles querem com aquela mesada? O que se espera alcançar com aquela mesada? Do ponto de vista de aprendizagem, né? O que você quer ensinar com essa mesada, né? O que está incluso nessa mesada? O que pode comprar, o que não pode comprar? Tem que ter disciplina para pagar na data certa, porque quando você vai dar mesada para a criança, você tem que... Aqui em casa é assim, é todo domingo, né? Então é um inferno domingo para arrumar dinheiro trocado para dar, porque se a gente não tiver o dinheiro, é aquela decepção total. Então, por exemplo, e também tem gente que quer pagar uma remuneração variável da mesada, né? Que é remunerar a criança por alguma coisa que ela fez. Eu nem sou muito fã disso, mas se você quiser fazer isso com coisas que não fazem parte da obrigação da criança, tudo bem. Agora, você não vai remunerar a criança por ela arrumar o quarto, se na sua casa arrumar o quarto é obrigação da criança. Mas talvez você vai pedir para a criança para lavar seu carro, não é obrigação da criança, aí tudo bem. Hoje tem muita gente especializada na ciência da mesada, então eu acho que vale ler um pouquinho antes e se preparar, porque não é assim. Primeiro, é uma coisa que você tem que estudar e tudo aquilo que eu falei, né? Você definiu, os dois definirem, né? O que entra, o que não entra, o que se espera, o que não se espera, ter data certa, ter dinheiro Por certo. regra de remuneração mesmo, né? Como a gente É faz. regra de remuneração. Porque você cria uma expectativa gigante na criança com aquilo. E se você quebra esse combinado, né, você cai em descrença, né, dos próximos instrumentos que você for usar. Então, o meu único conselho para as pessoas era: dê uma lida antes. Hoje tem muita gente falando sobre isso, né? Você indica alguém? Ah, sim, eu amo a Cássia de Aquino, acho ela maravilhosa, os livros dela são ótimos, ela tem um livro dela, Como Falar de Dinheiro com as Suas Crianças, que tem um capítulo lá de mesada. Então, assim, tem um monte de gente bacana que fala sobre isso, sabe? Eu aconselho dar uma lida. No meu Instagram também tem dicas. É só assim, é não fazer sem entender por que você está fazendo aquilo, sabe? Então, agora, para mim, a mesada é um instrumento, como o livro é um instrumento, como o jogo de tabuleiro é outro instrumento, como o cofrinho é outro instrumento, e eu evito até, assim, se você olhar o meu Instagram, você que conhece, assim, eu tento ser muito mais ampla do que a mesada, porque tem tanta coisa, tem tanto comportamento que a gente tem que mudar na criança, tem tanta habilidade que a gente tem que ensinar para a criança, tem tantos outros temas que, assim, não é estou dando a mesada, estou educando financeiramente além do meu nosso filho, próprio exemplo, certo, Maria? não. E o nosso próprio exemplo, ele, para mim, ele é o principal, né? É assim, se a gente quer que os nossos filhos tenham comportamentos e padrões financeiros diferenciados, a gente tem que dar o exemplo. Então, se a gente não está organizado financeiramente, a gente tem que se organizar. Primeiro, para assim, recuperar a promissória mais complicada que você tem no mercado, que é o seu tempo de volta, né? Segundo, é dar um exemplo. Então, assim, criança vê, criança faz. Então, a criança tem que te ver consumindo de forma consciente, ela tem que te ver fazendo lista de compras, ela tem que te ver pesquisando preços, ela tem que te ver planejando as atividades do dia a dia, ela tem que te ver priorizando o que você precisa à frente do que você quer, ela precisa ver você economizando os recursos do meio ambiente, falando naturalmente desse assunto com ela e por aí vai. Então, para mim, o exemplo é o principal instrumento para a educação financeira. Não tenho dúvida nenhuma disso. Aí eu tô falando de uma posição que não estuda isso como você estuda, mas eu tendo a achar também. Eu acho que quando for a minha vez, a mesada vai ter o seu papel aqui em casa, como tantas outras coisas, mas eu não sou essa pessoa também tão aficionada na mesada, talvez porque, por exemplo, eu nunca recebi mesada na minha vida inteira. Eu acho que talvez poderia ter sido muito bom, poderia ter me dado até outros tipos de conhecimento, mas não foi o fator determinante, então é isso que você falou. Eu não recebi, nunca tive. Você teve, Vicky? Eu não tive mesada, mas também nunca me faltou nada, né? Se eu precisasse de algo, meus pais compravam, que é engraçado, porque hoje, pensando de forma teórica, né, porque eu não tenho filhos, eu fico pensando, a primeira reação que eu tenho é, putz, a mesada vai criar na criança uma sensação de tipo,
eu vou receber sempre, eu sempre vai ter algo pingando, mesmo que eu não faça nada. Meio que, tipo, meu medo é os pais, os filhos ficarem com a sensação de meus pais me devem isso, tipo, eu vou receber. Mas, por outro lado, é o que acontece também quando não existe a mesada e os pais compram o que os filhos precisam, né? Então é meio que uma questão também de talvez essa sensação aconteça da mesma forma, de tipo, o filho falar, mas pai, eu preciso de uma mochila nova. Então, tipo, eu preciso, sabe? Que é talvez a mesma sensação que eu tenho medo que a criança tenha, né? E fique com a mesada. Então, não tenho uma opinião muito forte, mas eu não recebi. Mas uma coisa que eu recebi, que eu até comentei lá no comecinho, no nosso primeiro episódio, eu acho, pra mim eram muito nítidos os momentos de vacas gordas e vacas magras, assim, em casa. Quando meus pais estavam muito bem, meu pai era do mercado financeiro e era muito nítido quando estava bem, quando ele estava mal, financeiramente. E era ele que trazia o dinheiro para casa, né? Então era muito, como a gente estava, era sempre muito atrelado ao momento financeiro e profissional do meu pai. E era muito louco, porque quando ele estava bem, claramente a gente comprava coisas que a gente queria e não precisava. Era muito nítido. E aí era muito estranho, do nada, minha mãe falar: não, filha, a gente não vai poder comprar o tênis dessa vez. E eu ficava tipo, ué, mas ano passado a gente comprava e, né, porque criança, o tamanho do pé vai da roupa, enfim, vai mudando rápido, né? Então você tem que comprar. E para mim era muito estranho em alguns momentos eu não ter esse desafio, essa, né, de ser desafiada, tipo, mas você quer ou você precisa? Ah, mas você já tem, sei lá, 2 tênis, por que você quer esse? Tipo, quando a gente estava bem financeiramente, nem existia muito essa pergunta. Era tipo, ah, vamos lá e vamos comprar. Então, ouvir isso depois, no momento em que meus pais não podiam, para mim era muito estranho. Porque eu percebo hoje que isso é uma coisa que eu estou desaprendendo até hoje, com 29 anos, que para mim não comprar o que eu quero me remete a um momento de escassez, não um momento de, não, eu estou escolhendo não comprar porque eu vou poupar e porque eu não preciso. Para mim ainda me remete a, putz, então quer dizer que eu tô mal? Porque se eu tô bem eu posso, então eu vou e compro, sabe? E eu demorei para entender que talvez isso venha desde quando eu era pequena, que quando eu estava bem não tinha muito essa questão de mas você não precisa, então não vamos comprar, sabe? Já transformei na terapia aqui. Não, e vi que uma coisa ali, complementando o que você falou, é o seguinte, né? Para a criança não achar que os pais têm obrigação de dar a mesada. Por isso que eu acho que é importante os pais conversarem sobre os objetivos, porque para mim um dos objetivos da mesada dos meus filhos, eu quero que eles entrem na falência. Por quê? Porque eu prefiro que eles venham a falir com 7, com 12, com 15 anos, do que com 20, com 30, com 40, entendeu? Então, a mesada a gente tem que discutir para que ela serve. Para mim, eu acho ótimo, porque assim, a gente tem que ensinar a criança a guardar dinheiro, a gente tem que ensinar a criança a gastar dinheiro, e a gente precisa ajudar a criança a ser um pouco empática. Então, tem a questão do ajudar também. Então, assim, para mim, ela é, por isso que eu te chamo a mesada de instrumento, sabe assim, quando eles vêm falir a primeira vez, eu fico, ai que bom, porque aí tem que lidar com as consequências da falência quando é criança, sabe? Eu prefiro que venha lidar com as consequências de falir pequenininhos do que com 20, 30 anos, sabe? Então, se a gente entender que a gente está usando a mesada para esse objetivo e tantos outros, aí eu acho que assim, passa a ser uma coisa nossa para eles, não uma obrigação que a gente tem com eles. Não sei se eu me fiz entender. Total. E isso que você falou de prefiro que eles, né, vão à falência agora, que é justamente a gente permitir o erro para que o erro possa servir de aprendizado, né? Exatamente, é para sobre isso que a gente isso. está fazendo. É sobre isso, exatamente. A única, não sei se ressalva é a palavra certa, mas que eu traria é, talvez alguém que esteja ouvindo a gente pense, nossa, é estranho pensar no meu filho falindo com, sei lá, 8 anos, 10 anos, talvez a gente não tenha dinheiro para dar mesada, ou sei lá, não queira dar mesada. O que eu ia trazer é só, talvez o momento, por exemplo, da faculdade ou da escola quando está no ensino médio, que é um momento que já não é criança mais, né, já é adolescente, está na fase lá de estágio, enfim, que acho que ainda é um momento que dá para, não sei, minha opinião, não sei se você discorda, Maria, mas acho que é um momento mais, que acho que talvez mais, algumas pessoas se conectem mais, caso não deem mesada, ou pensem, nossa, mas isso é uma questão para crianças que têm dinheiro, né, famílias que têm dinheiro e tal, então acho que isso que você está falando ainda serve lá nos 15, lá nos 20, então, que ainda assim, né, falir, entre aspas, com 20 é muito melhor do que com 40, e é um Muito momento melhor. de aprender também, né? Perfeito, Vicky, perfeito.
E aí, pegando o gancho nisso que você estava falando, Maria, eu lembro que, eu não sei se foi naquele almoço, acho que foi, você me falou uma coisa que me marcou muito, que a escassez, ela ensina mais que a abundância. E eu lembro que isso me marcou muito porque às vezes eu ficava, talvez assim, será que eu tenho um pensamento muito de escassez e etc, essa coisa da independência financeira? Por que será que eu tenho essa necessidade de ter esse meu tempo de volta? Será que isso é um pensamento de escassez? Eu não via isso como abundância. E aí, me fala um pouco mais sobre isso, assim, até a gente já falou sobre isso em alguns episódios atrás, que às vezes a gente tem que ficar com essa coisa de abundância na cabeça. Será que isso é bom mesmo? Eu não sei. Então, assim, eu acho que essa frase, né, escassez ensina mais que abundância, definitivamente ela não é unanimidade, né, mas eu acho que tem alguns argumentos sólidos ali a favor dessa ideia, especialmente quando a gente usa isso com moderação, com sensatez, né. No fundo, eu acho que tanto a escassez quanto a abundância ensinam a educação financeira, né? Mas eu acredito que a gente aprende muito também com a escassez. E aí eu vou dar um exemplo de uma história verídica que aconteceu comigo, né? Eu trabalhei 35 anos, como eu falei para vocês, no mundo corporativo, 12 desses anos numa multinacional americana e 16 desses anos numa multinacional brasileira. Quando eu estava numa multinacional americana, né, assim, o que acontece quando a gente está trabalhando numa afiliada, né? A gente implementa, executa e dá feedback de políticas que são pensadas lá fora e todos os anos com um orçamento menor, né? Essas certezas você tem, né? E aí eu estava assim sempre, todos os anos, com orçamentos cada vez mais apertados. E o que esses orçamentos apertados me ensinaram? Minhas equipes, né? Muita criatividade, muita busca por soluções alternativas, a gente atender as necessidades sempre de uma forma muito econômica e muito eficaz, a gente internalizou muito conhecimento, já que a gente não tinha dinheiro para contratar consultor, era aquela mentalidade de zero desperdício, muita curiosidade para a gente fazer inovações que fossem baratas, planejamentos e orçamentos muito precisos e por aí vai. Então, isso eu acho que é a gente lidar com a escassez, né? Aí o que aconteceu? Eu saí da multinacional americana e fui para a multinacional brasileira. Quando eu cheguei lá, eu lembro até hoje disso, eu cheguei lá em outubro, e aí o meu diretor da época falou, Maria, está aqui o orçamento da sua área, eu defendi esse orçamento como deu, você ainda não tinha chegado, mas se você precisar de mais dinheiro, a gente conversa. Aí peguei aquele orçamento, fui estudar, né? Aí chamei ele para conversar 3 dias depois. Falei para ele, olha só, eu preciso conversar com você sobre orçamento. Não, Maria, tranquilo, só você me apresentar o case que eu aumento seu orçamento. Eu olhei para ele e falei assim, olha só, eu não sei gastar tudo isso. Aí ele me olhou e falou assim, ai Maria, isso é uma novidade, eu nunca vi isso na minha vida. Eu não sei trabalhar com tanto dinheiro. E aí devolvi uma parte, depois de um tempo fiz lá o refinamento do orçamento e devolvi dinheiro. E aí, assim, passados esses 3 anos, né, eu falei com ele de novo, falei, olha só, eu preciso conversar com você sobre orçamento. Ele falou, você vai me devolver dinheiro de novo? Eu falei, não, agora eu preciso de mais dinheiro. Ele falou, se acostumou, né? Eu falei, pois é, eu me acostumei. Então, quando eu trabalhei com um orçamento abundante, eu tinha muito essa coisa do foco na oportunidade, já que eu tinha dinheiro, eu aproveitava todas as oportunidades. Houve uma questão de profissionalização muito grande, já que a gente tinha dinheiro para contratar especialistas, né? E tem uma coisa muito bacana que vem com a abundância, que é esse estímulo, assim, que a gente trabalha, inclusive, muito com a educação financeira infantil, que é o compartilhamento, a generosidade, né? Eu consegui, pela primeira vez na minha vida, né, incluir algumas ações sociais no nosso orçamento, né? E essa coisa de uma promoção, de uma visão mais otimista do mundo, né? E, consequentemente, aí sim, das finanças. Então, eu acho que os dois ensinam, sabe? Então, assim, a escassez, eu acho que ela não deve ser usada de forma extrema, equilibra tudo na vida, né? Então, uma abordagem onde a gente equilibra, né, tanto a escassez quanto a abundância controlada, eu acho que pode ser eficaz aí no ensino da educação financeira infantil. Não sei se eu te respondi, né? Porque eu acho que esse exemplo é bom, porque assim, você vive os dois lados, né? Não, você foi falando e me fez lembrar, eu gostei bastante assim, do exemplo que você trouxe, eu fui tentando fazer alguns paralelos, não sei se você vai achar que faz sentido, mas porque isso é uma coisa que eu me pego, eu vim de uma família que tinha muito pensamento do poupa, 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 a família do meu pai, e eu ficava às vezes um pouco assustada com isso e tentando melhorar esse pêndulo, eu acho que eu ainda sou para esse lado da poupança, mais do que pro gasto, e eu acho que saber gastar é importante também, não adianta, né, é famoso da gente não leva o dinheiro pro caixão, mas o futuro normalmente chega, enfim, achar esse famoso equilíbrio. E aí,
falando de filhos agora, isso é muito mais difícil do que com a gente, porque com os filhos, a gente tende, sim, a querer proporcionar mais coisas, pelo menos comigo é assim, do que comigo mesma. Só que, quando a gente experimenta algumas coisas, vou dar o exemplo aqui de festa de aniversário. O primeiro ano do meu filho foi na pandemia, foi um bolinho com os avós e essa era a programação mesmo. O segundo ano não estava mais tanto na pandemia, mas ainda era 2021. E aí foi um bolo na casa dos avós, mas com direito a um amiguinho, um pula-pula e tal, mas bem simplesinho, tranquilo, 2 anos de idade. O terceiro ano eu era a pessoa que falava assim, não, festa de aniversário em casa de festas de criança, nem pensar, é festa no Play, tá tudo certo e não sei o quê. E aonde que foi a festa? Na casa de festas. O que é o Play? O que é isso? O que é Play? Você não sabe o que é Play? Isso não é coisa do Rio, não? Não sei o que é. O que é o Playground, Play? é o terraço do prédio? Gente, eu achei que... No playground do prédio. Tá. Eu achava que era um lugar que chamava... Não, eu achei que fosse tipo uma coisa do Rio. Enfim, na minha cabeça iam ser festas mais simples, e aonde que eu fui parar? Na casa de festas, e não me arrependo. Com 3 anos. Por quê? Porque ele já estava valorizando muito aquilo, etc. Só que aí é que tá a questão do equilíbrio entre a escassez e a abundância. Só que quando a gente experimenta a casa de festas, a gente pode virar e falar o seguinte, cara, eu só quero isso, porque é muito prático, custa muito mais caro, é muito prático, e é papapá. Só que daí eu volto um pouco para esse meu centro e falo assim, ele teve a festa na casa de festas, no ano que vem eu quero que seja no Play. Posso fazer na casa de festas? Vai fazer um grande impacto no meu orçamento? Não é isso que vai fazer a diferença. Mas eu quero que, mesmo eu podendo proporcionar isso para ele, eu quero que ele, como criança, saiba valorizar diferentes tipos de festas de aniversário. Eu quero que ele saiba valorizar a festa na casa de festa. Eu quero que ele saiba valorizar a festa no Play. Eu quero que ele saiba valorizar o bolinho com os avós. Eu quero que ele saiba valorizar um aniversário com uma viagem, todas as festas possíveis. Ele vai comemorar do mesmo jeito. Porque eu acho que quando a gente transcende isso pra nossa vida, e eu tô falando isso assim, porque depois que a gente experimenta, pra mim tá sendo um desafio. O aniversário dele é mês que vem. Quando eu lembro da casa de festa que eu não tive trabalho nenhum, que ele amou e etc, que eu vou fazer no Play, que me dá muito mais trabalho, e que pode chover, e ele vai ter que aprender a lidar com isso. Se chover, ele vai aprender que no dia do aniversário choveu, ele vai aprender com essas coisas também. Eu não posso evitar que meu filho passe por isso. Então, eu acho que tentar chegar nesse equilíbrio também da escassez e da mudança não é você viver só um e viver só o outro, mas a gente precisa estar atento, né? Teve que ter um trabalho de consciência para eu chegar nisso. Exatamente. Perfeito, Carol. Nossa, esse episódio para mim tá sendo um grande exemplo do que a gente sempre fala, né? De novo, vou trazer isso, de que é muito mais sobre escolhas, né? Do que sobre matemática. Isso que você falou é muito, muito legal, cara. Cara, se chover no meu grande dia, sabe? A vida não é como a gente planeja, aprender a se frustrar, né? Tipo, paciência é uma dor, frustração é uma dor. E ele vai achar alegria na chuva. É isso que eu quero que ele, sabe? Ai, achei incrível. Eu tenho um mote muito de assim, a gente pode ter tranquilidade financeira no futuro sem deixar de viver o presente. Aí algumas pessoas vão interpretar isso como, faço o que eu quiser no presente. Não é? Eu posso ser feliz no presente, mas nem tudo necessariamente envolve dinheiro. Quando eu entendo isso, que o lazer e o se divertir e o aproveitar a vida envolve dinheiro, sim, mas não pode ser condicionante. É isso que faz a gente estar mais tranquilo de poupar e de fazer escolhas, etc. Você não sente como uma privação, ai meu Deus, eu estou deixando de fazer tal coisa. E aí, até pegando um gancho, que me fez lembrar do negócio do supermercado, a gente está falando disso como criança, mas, gente, assim, nos atendimentos das consultorias que eu faço, um dos grandes pontos quando a pessoa está passando por orçamento, tem gente que está feliz com o orçamento, beleza, e tem gente que não tá. Preciso diminuir. E aí a pessoa, normalmente, qual é o ponto dela? Eu gasto, tô falando um exemplo aqui só para facilitar a conta, eu gasto 5.000 de supermercado e eu quero passar para 2.500. A pessoa fala isso. Aí eu, tá bom, mas você vai passar para 2.500 como? Porque das duas, uma. Você vai no mercado, então você vai escolher um dia na semana para ir no mercado, e aí você vai fazer uma lista antes. Tô dando um exemplo bobo aqui do mercado, porque foi o exemplo que a gente deu para criança, e que quando a gente vira adulto, é o exemplo que a gente passa. Eu quero cortar o orçamento, eu simplesmente vou lá, corto um número, e ele vai acontecer como? Não, ele requer planejamento. Então, a compra do material de limpeza, sei lá, você vai fazer uma vez por mês, depois você vai definir, mas eu quero ir no mercado todo dia, na hora que eu quiser. Então, você não vai chegar no seu orçamento, porque você não definiu o planejamento de antes. Isso parece bobo, mas é o que a gente vê quando a gente está adulto. E começou lá, na infância, que a gente poderia estar vendo isso, sabe? Quando a gente tem esse olhar atento, como a Maria falou, a gente é o exemplo. É isso que mais vai contar para os nossos filhos, que é quem a gente está mais preocupado. E tem uma máxima, eu até fiz um post uma vez sobre isso, era uma pesquisa, enfim, falando que a gente hiperpresenteia as crianças e tal,
e que a gente é tão preocupado em ensinar a criança a nadar, né? Assim, a preocupação do pai de colocar, tudo bem, super legítimo, de colocar a criança numa aula de natação, e cadê a preocupação também com essa autonomia financeira? Porque ensinar uma autonomia financeira é ensinar a criança a nadar, é ensinar ela a se proteger dela mesma também. Filosofei aqui um pouco, gente. Gente, chegando no final, tô chateada, a gente tá chegando no final, mas, Maria, minha pergunta, eu vou juntar aqui duas perguntas que a gente tinha, que eu acho que elas são parecidas, né, que uma delas é como ajudar os filhos a entenderem que as pessoas têm realidades financeiras diferentes e mostrar isso, não é porque o fulaninho tem que a gente vai ter, ou entenda que talvez o fulaninho não possa ter o que a gente tem, e como não rotular essas pessoas de forma diferente. Então, queria perguntar para você como você acha que dá para a gente passar essa mensagem, né, em relação a diferentes realidades, e junto com isso, que acho que tem a ver com comparação, que é uma coisa que não acontece só com criança, né? Acontece muito com a gente, até no caso a gente que usa rede social, talvez aconteça ainda mais, não sei. Mas esses, sabe, vídeos de YouTube de unboxing, ou vendo foto da criança na casa de festa mais chique, ou mais completa, mais incrível e tal. Então, nessa questão de comparação, como você acha que é a melhor forma de fazer isso? Ou como que você faz com seus filhos? Eu vou responder a primeira, depois eu respondo a segunda e elas vão se complementar. Aí você me disse o que você achou. Bom, primeiro, assim, eu acho que essas conversas sobre diversidade econômica, elas são maravilhosas e elas têm que ser contínuas, né, à medida que os filhos vão crescendo, né, e eles desenvolvam essa compreensão mais profunda das questões financeiras e sociais, né? Então, acho que tem que ter. E por que a gente faz isso, né? Para ajudar eles a desenvolverem uma perspectiva equilibrada e empática em relação aos diferentes padrões de vida que eles vão encontrar ao longo da vida. Então, eu gosto muito da relativização. Filho, na vida, a gente sempre vai ter gente que vai ganhar mais do que a gente, que vai ter mais dinheiro que a gente, e sempre vai ter gente que vai ter menos dinheiro para a gente, né? Menos dinheiro que a gente. E o importante é que cada família tem os seus desafios, as suas necessidades, lida com dinheiro de forma diferente, e isso não vai definir, né, quem é aquela pessoa. Acho que a gente tem que ser muito respeitoso, muito compreensivo com as diferenças que a gente encontra, né? E aí eu acho que, assim, por que também fazer isso? Eu acho que a gente tem que lembrar para os filhos, né, que sucesso na vida não é medido somente por dinheiro, né? Assim, a saúde, os relacionamentos, a felicidade, a realização pessoal, tudo isso é importante e é fundamental. Então, eu gosto dessa relativização. Esse é um ponto da pergunta que você me perguntou. O outro, aí eu sou bem radical, tá, meninas? Então, assim, eu tenho uma teoria, gente, que é o seguinte: essas crianças, as minhas filhas mais novas, o filho da Carol, né? Essa turma toda vai viver a idade de 3 dígitos, né? Então, e quanto tempo que elas vão ter para ser crianças? 10, 12 anos no máximo? Então a gente está dizendo o seguinte, que na vida dessa longeva dessa criança, desse ser, 10% disso vai ser criança. Então, gente, é assim, para que a gente vai diminuir esses 10% que eles têm para serem crianças, deixando eles verem o que não era para ver, consumindo o que não era para consumir, se vestindo da forma que não era para se vestir. Então, assim, eu tento preservar ao máximo a infância dos meus filhos, né? Então, assim, as minhas mais novas não têm celular, embora já muita gente da turma já esteja com celular, e eu vou segurar Quantos anos elas estão, Maria? 9 anos, tá? Não tem celular, mas tem iPad, porque a escola pede, elas precisam de iPad para a escola. Mas o seguinte, né? O iPad das minhas filhas é totalmente bloqueado, com todas as restrições parentais. Não tem YouTube, não tem TikTok, não tem nada disso, né? Eu vou segurar, gente, enquanto eu puder, porque eu quero que elas sejam crianças, né? Mas segurar dá trabalho. Por quê? Eu acho que demanda um esforço enorme nosso, né? Assim, é mais dedicação de tempo nossa, né? Para quê? Para a gente criar algumas alternativas a uma coisa que a Carol falou ali há pouco tempo, ao lazer não pago, né? Tem muita coisa que a gente pode fazer com a criança que não custa nada. Voltar ao básico, gente. A gente está falando de brincar com as crianças, jogo de tabuleiro, ler junto, andar de bicicleta, sei lá, fazer piquenique, caminhar no parque, fazer gincana, fazer caça ao tesouro, né? Eu sei que muitas vezes isso é difícil, principalmente nesse mundo contemporâneo, onde os pais não têm tempo
para mais nada, né? Mas ainda assim, gente, eu acho que vale o esforço, já que assim, essa infância ela não volta, né? E é só 10% do tempo desses seres. Então, eu sou um pouco radical com relação a isso, né? E quando a gente cria essa proximidade, né, e traz para o cotidiano da criança várias alternativas de lazer não pago, a gente cria memórias afetivas muito bacanas. Eu vou até dar um exemplo dela depois. Me lembra para eu dar um exemplo, senão eu vou esquecer. Ela desvincula esse prazer de estar com os pais a consumo, porque muitas vezes a gente quer aproveitar o mínimo tempo que a gente tem e vai para shopping com a criança e não tem muito tempo para brincar, então vira uma relação mais próxima, mais autêntica. Essas crianças também vão crescer, incluindo o lazer não pago nas horas vagas delas, né? Então essa criança vai crescer e vai virar um adulto que vai curtir um monte de lazer bacana pago, mas ela vai ter se acostumado a lazer não pago e ela vai incluir no portfólio dela, né? Sabe assim, aqueles adultos que vão se divertir na natureza, sabe? Não sei. Perfeito. E se as crianças elas não têm essas alternativas, gente, elas vão preencher isso com consumo. Por quê? Porque o apelo do consumo ele é fortíssimo, ele é cruel, né? Eu vou dar 2 exemplos aqui. Eu morei no Canadá há alguns anos, né? E no Canadá, a gente expatriado, a gente não conhecia tanta gente, e a gente começou a ser uma família de parque. A gente ia todo final de semana para um parque diferente, levava bicicleta, levava coisa de piquenique, era mega profissional o esquema de piquenique lá em casa. Então, a gente levava frisbee, levava jogos, levava um monte de coisa, a gente passava o dia inteiro no parque. Se você perguntar para as minhas filhas mais novas, até para o Gabriel mais velho, assim, o que eles morrem de saudade? O tempo que a gente era uma família, que a gente, assim, mais unido das nossas vidas foram os dias no parque. Por quê? Porque a gente estava juntos, os 5, fazendo um monte de coisa bacana. Então, assim, essa memória afetiva fica, né? Assim, eu tenho uma coisa, assim, há uns anos atrás, a gente estava numa viagem, a minha família é familiarada, né? Um monte de criança, a gente alugou uma casa, né, no litoral de São Paulo, inclusive, e aí a gente, sei lá, éramos umas 25 pessoas, e as crianças estavam, aí eu resolvi fazer um caça-tesouro, isso tem, sei lá, uns 7, 8 anos atrás. E aí o caça ao tesouro, as crianças enlouqueceram, né? Enfim, eu virei a rainha do caça ao tesouro e as minhas filhas é um inferno agora, porque assim, não pode vir uma amiga aqui em casa que começa, mamãe, o caça ao tesouro tá pronto. Aí eu falo, ai meu Deus, virou uma escravidão, mas agora eu tô mega master do caça ao tesouro. E a coisa mais bonitinha que aconteceu foi no último Dia das Mães. Sabe como é que eu ganhei o meu presente? Elas fizeram um caça ao tesouro para eu achar onde estava o meu presente. Então, quando a gente faz essas coisas, quando a gente gasta tempo para fazer isso, o retorno vem, sabe? Então, assim, eu não sei se eu respondi. Nossa, eu nem tenho, já quase chorei, imaginando. Não, eu fiquei emocionada. Mas assim, se a gente não gasta tempo, se a gente não investe tempo nisso, a gente vai deixar na tela que é uma ótima babá, e assim, então assim, eu às vezes, assim, eu preferi mudar internamente do que mudar um sistema tão complicado quanto esse que se instituiu na vida dos nossos filhos, né? Até quando eu vou aguentar segurar dessa forma, não sei, elas já estão com 9 anos, então, assim, por exemplo, celular, mãe, mas eu estou indo dormir na casa de amigo e eu preciso falar com você, a gente deu um telefone que tem um chip de dados, então agora elas falam com a gente pelo telefone. Vai dormir na casa da amiga? Mamãe, vem me buscar, eu não quero ficar. Ou mamãe, eu quero ficar mais tempo, me liga pelo celular, a gente liga. Então, assim, eu estou tentando arrumar formas de não dar o celular por enquanto. Então, assim, mas vai ter uma hora que eu vou ter que dar, porque senão vira um excluído social, né? Todo mundo tem, menos o seu. Mas se eu puder retardar isso um pouco mais, eu vou retardar. Né? Um pouquinho mais ainda vai. 10 não vai ter, 11 não vai ter, quem sabe aos 12, né? Mas assim, enquanto eu puder segurar, eu vou segurar. Não sei se eu respondi, meninas, porque eu sou muito radical com relação a esse assunto. Não, super. Eu gosto de gente radical, às vezes. Eu acho que às vezes é importante ter uma opinião forte, sabe? Não ficar em cima do muro. E nem achei tão radical, não. Eu acho importante também, é uma briga que eu vou querer ter. Mas eu acho que já tá sendo bastante desafiador para mim agora. E esse negócio do unboxing, por exemplo, YouTube na minha casa não tem. Meu filho vai fazer 4, não existe YouTube em casa. Mas ele sabe que ele tem celular, ele tem, enfim, a tela é uma coisa que eu coloco bem limitada, aqui é desenho, 15 minutos de manhã, 15 minutos de noite. Mas quando a gente sai, porque é raro a gente sair para comer ainda com ele, a gente prefere fazer programas, a gente faz muito programa ao ar livre, isso é uma coisa que a gente faz muito. Então é praia, bicicleta, é natureza, o tempo inteiro.
mas quando a gente sai para comer, sei lá, vai ser uma vez por mês com ele, eu dou a tela. E aí eu dou a tela, e aí eu dou no YouTube, e aí o que vem? Vem as porcarias de Vladnik, sei lá o que, tô fazendo propaganda já do negócio, abrindo presente, abrindo carrinho, abrindo não sei o que, é muito ruim. E é uma coisa que eu gostaria de mudar. Infelizmente, Maria, a gente vai ter que ter parte 2 disso aqui depois. Vamos ter, porque foi muito, 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 muito bom. Infelizmente, a gente nem conseguiu terminar todas as perguntas. Eu vou terminar só uma, pra gente encerrar, porque também a Maria vai ter horário, e a gente já tá aqui há mó tempão, que é, tirando a Maria mãe, educadora financeira, conta pra gente aqui 2 coisas que a gente gostaria de ouvir. Agora, como você é adulta, algo que de repente ainda te incomoda na sua vida financeira, se tiver alguma, e algo que você, assim, se orgulha muito do que você faz em termos de vida financeira. Fora tudo que você já falou. Por favor. Bom, vamos lá. Assim, uma coisa que ainda me incomoda, né? Assim, eu ainda sou pautada pela mentalidade da escassez, né? E todo mundo tem uma história. A minha história de família é que eu nasci numa família com uma situação financeira maravilhosa, com M maiúsculo, e antes de eu entrar na adolescência, meus pais tomaram um tombo, e um tombo também com T maiúsculo. E aí a gente teve inúmeros desafios. Então eu cresci sabendo o que era viver nos 2 mundos, né? Acrescido a isso, eu fui atleta. Então, disciplina, meta, objetivo, planejamento sempre fizeram parte da minha vida, desde a infância, né? Atleta é assim, precisa disso tudo. Então, a soma dessas 2 coisas é uma pessoa extremamente organizada, né? Que estava decidida na vida a não passar mais sufoco. E o que vira isso? Alguém muito organizado financeiramente desde sempre. Então, eu vivo de rentabilidade de investimentos, né? Então, quando o mercado vai muito bem, eu tô assim, por que eu não parei antes? Quando o mercado vai mal, eu falo, meu Deus, será que vai dar? Mas eu fiz a conta, vai dar, né? Mas, então, isso se reflete no quê em mim? Eu sou uma pessoa muito controlada, sabe? Assim, muito controladora com os gastos, com tudo. Então, isso me incomoda às vezes, porque eu acho que eu não precisava mais viver isso, mas eu tenho... Ai, Maria, mas eu tô achando ótimo saber que você é assim. Sou super. Não, mas a Carol assim, tá se enxergando no futuro sendo você. Não, mas assim, eu sou muito controlada, mas assim, eu tenho algumas coisas na minha vida de que eu não economizo, né? Então, assim, educação dos filhos de uma forma mais holística. Eu não tô falando só da escola, né? Eu tô falando de viagem, de esporte, de artes. Eu adoro viajar, viajo com as minhas amigas todos os anos. Então, algumas coisas eu optei por fazer, mas outras coisas eu sou extremamente controlada, né? E você perguntou assim, do que eu fiz bem, né? Assim, eu acho que eu tenho muito orgulho da minha carteira, assim, diversificação, eu diversifiquei absolutamente tudo que vocês possam imaginar. Classe de ativo, estratégia, mercado, instituição bancária, diversificação geográfica, setorial, prazo, moeda, blá. Eu acho que além de todo o risco, né, que a gente minimiza, isso me dá um enorme conforto mental aqui, sabe? Porque às vezes eu sei que os mercados, tanto aqui quanto lá fora, às vezes vão bem, às vezes vão mal, e quando um vai bem, o outro, ele vai até melhor. Então, assim, eu durmo muito tranquila por causa da diversificação que eu fiz com a minha carteira. Então, isso aí é uma coisa que me dá muita tranquilidade. Muito, muito, muito bom. Ai, gente. Sério, Eu falei foi antes da gente começar a gravar, falei pra Maria, eu quero ser que nem ela quando eu crescer. Não, imagina, vocês duas vão ser Obrigada. muito mais, porque assim, eu queria ter a cabeça de vocês na idade de vocês. Então, Gente, vocês vão muito longe. Muito, 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 muito obrigada, Maria. Obrigada mesmo. Você já falou no meio do episódio, mas acho que vale falar de novo. Onde a gente te encontra para poder ter mais informações aí do seu trabalho? Então, o Instagram é @resguarde.educacão. E o site onde você encontra os livros físicos é no www.resguarde.com. E a gente tem livros digitais também que a gente fez o upload para a Amazon. E, inclusive, os livros em inglês, eu só imprimi físico em inglês, eu só tenho um, a Viola. Isso foi uma coisa legal, a gente deu os livros para serem traduzidos, foi uma americana que traduziu para a gente, os livros ficaram ótimos. Só que eu só imprimi um deles, que é o A Guitar, né? Por quê? Porque assim, eu queria que a educação financeira transcendesse, sabe? É na aula de português, é na aula de inglês, é na aula de matemática, em tudo que... Então a ideia foi essa. Só que, assim, eu faço, por exemplo, agora um curso de inglês me pediu, então eu imprimi vários livros para eles, com o logo deles, enfim. Mas para venda eu só tenho um, né? Que é uma coisa meio conceitual, e os outros estão todos os livros digitais, em inglês, inclusive, na Amazon. E eu super recomendo. Super recomendo. Como mãe aqui,
Muito bacana. Gente, obrigada Maria, Imagina. mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado. Até daqui a 15 dias. Obrigada, Maria. Tá ótimo. E obrigada a vocês aí pelo convite, tá bom? Tô adorando aqui. Um beijo enorme. Tchau, tchau.